Muito boa tarde a todos os nossos amigos, que vejo aqui de novo com enorme prazer nestes encontros que, graças à generosidade e hospitalidade da Almedina, que muito agradeço ao engenheiro Carlos Pinto, temos vindo a organizar com regularidade e, como sabem, trazendo pessoas das mais variadas origens profissionais e, digamos, com perspectivas muito diversificadas sobre as questões europeias. Tenho hoje o prazer de ter connosco José Medeiros Ferreira, enfim, obviamente não tentarei apresentá-lo, mas queria sublinhar a grande honra que é para o Instituto e, pessoalmente, a grande honra e prazer. Partilhamos uma longuíssima amizade e, sobretudo, enfim, tenho por ele uma admiração, como sabem os que costumam ouvir, absolutamente incontida, que vem desde os tempos remotos em que nos Açores ele me deu caução intelectual para eu poder ler a bola sem que isso fosse, digamos, considerado uma coisa desprezível para um intelectual. Ele, enfim, tem mais uns anos do que eu, quando eu era bem um estudante de terceiro ano do liceu, ou seja, do atual sétimo ou oitavo, não sei bem o quê, e ele já era quem é hoje, não é? Ele, enfim, costumava partilhar comigo essa leitura e, portanto, foi uma das primeiras coisas que lhe devo, foi essa caução para poder ler a bola, que era bastante melhor que a bola de hoje em dia, diga-se de passagem, a bola do Carlos Pinhão e do Vítor Santos e do Alfredo Farinha, julgo que eram os três que ele apreciava especialmente e, portanto, eu mais ou menos acriticamente segui-o, mas faço isso na vida, de seguir mais ou menos acriticamente. Bom, mas não estão aqui muito para ouvir as minhas histórias pessoais. Enfim, este poder de sedução que o Medeiros Ferreira tem é muito evidente, passa por muitas gerações. Ele é um produto também de uma coisa muito que me orgulho muito, que é do grande ambiente intelectual e político açoriano. Temos aqui hoje connosco o Dr. João Bosco Mota Amaral, que me alegra muito também aqui com a sua presença. Se não estou em erro, a história também muito conhecida, foram os dois colegas no liceu e, enfim, mantiveram ao longo da vida uma saudável amizade no pluralismo político-ideológico, que é qualquer coisa de muito estimável. Enfim, sentir-me aqui nesta sala como se estivesse ainda na nossa Ponta Delgada querida, com estes tão queridos amigos. E antes de passar a palavra ao Medeiros Ferreira, só mais uma palavra para o engenheiro Carlos Pinto, para lhe expressar toda a minha admiração pelo trabalho notável que o Grupo Almedina vem fazendo, pela forma como vai resistindo às dificuldades que a cultura em geral e a edição em particular atravessam e, enfim, a minha certeza que os juristas e não só continuarão a contar com a Almedina como um apoio fundamental. Muito obrigado. Ao Medeiros Ferreira, de novo, o meu agradecimento em nome de todos nós. Muito obrigado. Eu gostava de começar por agradecer ao professor Eduardo Paz Ferreira e ao meu querido amigo o convite que me foi feito. Agradecer a presença do Dr. Carlos Pinto nesta minha presença na Livraria Almedina do Saldanha, em Lisboa. Já cá vim. Vem cá frequentemente, umas vezes como orador, outras vezes para comprar livros, gostava de dizer isso. E é, de facto, um espaço de cultura e também quero saudá-lo por isso, não é? Em relação ao que o Eduardo Paz Ferreira disse, o meu querido amigo Eduardo Paz Ferreira, as palavras dele são ditadas pela amizade, são ditadas por um longo caminho em conjunto. Vamos falar hoje, enfim, logo se vê, mas em princípio vamos falar hoje de algumas questões europeias e gostava de dizer que o professor Paz Ferreira iniciou esse passo da entrada de Portugal na Comunidade Europeia logo no início, não é? Quando o primeiro governo constitucional pediu a adesão plena de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Não é? Eu sempre, quando Portugal pediu a adesão, em 1977, embora já estivesse no programa do governo em julho, agosto de 1976, e é por aí que veio principiar,
Portugal aderiu à Europa Ocidental. Não é? A Comunidade Económica Europeia era uma das âncoras com fronteiras indefinidas, mas bem situadas naquilo que se considerava a Europa Ocidental. Era uma Europa dividida e a opção europeia de Portugal, na sua origem, na sua gênese, não pode ser dissociada, quanto a mim, do facto que tem vindo a ser, obviamente, esbatido de a nossa adesão se ter processado no quadro de uma Europa dividida. E, portanto, foi uma opção não por toda a Europa, mas uma opção por parte da Europa. Não é? Desde logo, uma opção, como a geopolítica da altura determinava, uma opção divisionista. E aqui me assumo como tal. Eu gosto daquela passagem do Evangelho de São Mateus, em que, enfim, o personagem principal diz: eu vim para dividir. Não vou dizer o resto, porque o resto é terrível. Eu só digo essa primeira parte. Eu vim para dividir os pais das mães, os filhos... Não chega tanto. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que acho que quando nós entramos na Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia, através daquilo que depois se veio a convencionar ser o modelo social europeu, estava em disputa, em emulação, não foi só o facto da prosperidade após guerra, estava em emulação com um modelo fronteiriço, chamemos-lhe assim, da Europa Oriental, da Europa de Leste, e até daquilo que serviu de divisão à Alemanha, com menos custos políticos do que foi as pequenas indemnizações que os vencedores da Primeira Guerra Mundial tentaram fazer pagar à Alemanha, que foi a ocupação pela Alemanha de 1945 a 1989, numa progressão bastante substancial de presenças militares de tropas estrangeiras no território alemão, não é? Como toda a gente sabe, em princípio, chegou-se a atingir 400.000 homens do lado ocidental e 500.000 militares do lado oriental, não é? Foi uma coisa que passou despercebida, não dos alemães, como é óbvio, mas dos analistas internacionais, que todos nós somos, e, além do armamento e do equipamento militar, mas tudo isso foi desdobrado, e era aí que eu não queria deixar de chegar, com uma luta ideológica e uma luta paradigmática, não é assim, entre modelos sociais, económicos e políticos, onde frutificou a Comunidade Europeia, que aliás é filha, em grande parte, embora, enfim, não sei se estão interessados nessa parte da questão, só é filha dos termos da vitória dos aliados na Alemanha, não é assim? Chamado Plano Morgenthau, que foi elaborado pelo secretário de Estado do Tesouro norte-americano em 1944, e depois as diretivas da ocupação militar dos aliados, e agora falo dos aliados ocidentais, de 1945, não é? Tinha uma série de restrições à produção, por exemplo, do aço na Alemanha, não é? Que veio a dar origem a várias metamorfoses dessa decisão tão crua a seguir à Segunda Guerra Mundial,
e que foi aquele objetivo que alguns teóricos chamaram assim de dizer que a Alemanha teria que passar a ser um Estado pastoral, não é assim? Ou seja, onde não teria indústria pesada. Isto é, digamos, enfim, a primeira história que não tem sido contada, não é? Portanto, a questão daquilo que se vê a desembocar na alta autoridade para o carvão e o aço, nada mais foi do que a transformação do dictat, se quiserem, dos termos dos termos da vitória e da derrota, da vitória dos aliados e da derrota da Alemanha, em termos da sua produção industrial, em geral, e da produção do aço, em particular. Enfim, as sociedades têm a tendência a reverter tudo num direito que seja apresentado como o mais justo possível e como o mais aceitável possível, e, portanto, isto foi evoluindo num processo em que um dos personagens centrais não é Jean Monnet, mas é Konrad Adenauer, para começar também, desde já, por as coisas nos seus devidos pratos, não é? Konrad Adenauer tem uma diplomacia e uma capacidade de negociação, e já lá iremos, talvez um dos temas da nossa conversa, logo será, uma capacidade de negociação notável para um país que acabava de ser derrotado militarmente. Não é assim? Konrad Adenauer, a partir de 47, 48, e depois, sobretudo, a partir de 49, torna-se um interlocutor, um negociador extraordinário, desarmado, não é verdade? Com os aliados. E vai levar essa negociação ao ponto de se ter que transformar as condições da paz, digamos assim, numa organização europeia paritária a 6, e que foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Jean Monnet resolveu contar essa história de outra maneira. Não é assim? O Locécia de Queiroz também está aí para dar uma fórmula a isso. É o manto diáfano da fantasia, não é assim? E, portanto, o passo importante que foi dado a seguir, independentemente agora desta gênese, é o passo, de facto, do Tratado de Roma, de 1957, mas em que, foi por causa da adesão de Portugal que eu fiz esta digressão, mas em que era muito claro que o que se estava a fazer uma opção, era uma opção entre uma Europa ocidental em face de uma Europa dividida também, não só do ponto de vista geoestratégico, mas do ponto de vista geopolítico, ou seja, com soluções económico-sociais diferenciadas entre vários países, em 2 blocos, para simplificar, e que depois ficou conhecido a partir daquilo que se convencionou chamar a Guerra Fria, mas que precisa de ser bem analisado, o que foi a Guerra Fria, e não tem sido, em 2 blocos rivais, o chamado conflito leste-oeste. E, enfim, para acabar com este primeiro tópico, eu só queria dizer que Portugal aderiu à Europa Ocidental no contexto de uma escolha entre modelos socioeconómicos, como eles eram, nessa altura, compendiados, estimulados e propagandeados pela comunidade europeia. Quando se dá a reunificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria, assim,
outros responsáveis pela presença portuguesa na Comunidade Europeia entenderam que a opção de Portugal tinha sido por aquilo que se pode considerar a pan-Europa, não é assim? Que era um mito também muito consolidado de uma visão europeia, continental, na altura em que ela foi expressa desta maneira. Portanto, Portugal, de certa maneira, vai tentar acompanhar estas modificações da Comunidade Europeia, que é uma entidade com grandes metamorfoses, coisa que também é mal apreendida, não vou dizer que seja mal compreendida, mas é muito difícil para um país como o nosso, com uma elite, com uma tendência a ser aplicada, não é? A nossa elite é muito aplicada, gosta de dogmas, não é? E aceitou a dogmática europeia, como ela foi sendo produzida pelo seu centro principal, não é assim? E essa dogmática europeia foi assimilada por uma pequena elite em Portugal que entrou na Comunidade Europeia com o mesmo espírito crítico com que tínhamos sido colonialistas até à véspera de não podermos deixar de ser. Não é? E, portanto, o mesmo espírito em que não há uma estratégia capaz de ver as alternativas possíveis, realistas, as alternativas realistas. E chego ao ponto do título desta conversa, que é Não há mapa cor-de-rosa. Eu gostava de dizer que o título, Não há mapa cor-de-rosa, é um título sedutor, mas não deixa de ser uma armadilha para ter a vossa presença aqui. É a mesma armadilha em que Portugal entrou quando, após a criação da União... quando após ter entrado na serpente monetária em 1992, e sobretudo perante as facilidades que lhe foram concedidas, e aí, pobre elite, quando foi da constituição da zona monetária euro, não é verdade? É óbvio que Portugal entrou no primeiro pelotão da zona monetária euro com imensas facilidades, quer no aparelho estatístico europeu, quer, não é verdade? Quer na flexibilidade dos indicadores, meu Deus. E esta severidade que nos apanhou entre 20 e 15 anos depois foi uma armadilha. Não é? Uma armadilha não é que tivesse sido pré-concebida, não estou a dizer isso. Não. Mas nós entramos, enfim, entramos de alma lavada. Não é um grande elogio que eu estou a fazer, não é? Mas entramos pensando que era assim, não é? Que era assim, que tínhamos entrado pelo nosso próprio mérito. Primeiro na serpente monetária em 1992, a única negociação de Portugal com a Comunidade Europeia em que há uma confissão de fracasso. Portugal negocia pelo menos há 30 anos com a Comunidade Europeia, ou com a União Europeia, mas vamos dizer agora assim, Comunidade Europeia, há 30 anos que nós negociamos e só há uma confissão de um fracasso. Por um protagonista responsável por negociações com a Comunidade Europeia. E é o fracasso das margens de câmbio com que entramos na serpente monetária europeia em 1992, se a memória me não falha, em abril de 1992, quando o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal da altura não conseguiram melhor do que uma
encaixe na tal serpente monetária que sobrevalorizava o escudo. A confissão dessa derrota negocial encontra-se no livro de memórias de alguém que ainda hoje ocupa um lugar de responsabilidade, penso que se chama autobiografia, mas não tenho a certeza, do professor Cavaco Silva. Não é? É o único que até aqui disse: eu estive envolvido numa negociação europeia e acho que os resultados não foram os melhores. De resto, tem sido tudo triunfos. Faz parte da nossa mentalidade triunfalista, nesse caso, não é? E era bom que se analisasse, consequentemente, grande parte do processo negocial de Portugal com as entidades europeias, não é? Seria um ótimo manual de negociação, não é? Quer dizer, por exemplo, se o INA não tivesse desaparecido na prática, o Instituto Nacional de Administração, temos aqui. Alguém do INA que pode. Sim, já há qualquer coisa. Mas um grande manual sobre as negociações entre Portugal e a Comunidade Europeia para a administração pública portuguesa, não é? Era um trabalho de grande utilidade. Não é? Quais foram as grandes negociações? Quais foram? É um trabalho, enfim, esse sim, podia ser até financiado por Bruxelas, não é? Não é? Porque não? Para nos dar enfim, armas razoavelmente paritárias numa entidade, volto a repetir, que tem sido bastante camaleónica, ou seja, desde o início, não é? Portugal devia ter percebido isto desde o início, porque nós negociamos o nosso tratado de adesão e, ao mesmo tempo, a Comunidade Europeia, a dimensão intergovernamental da Comunidade Europeia, estava a negociar o ato único europeu. Não é assim? Quando Portugal acaba a negociação, portanto, em junho de 1985, para simplificar, já tem ao lado um outro diploma da Comunidade Europeia, chamado pomposamente o ato único. Porquê é que era o ato único? Porque se considerava, depois teve várias interpretações, como sempre tem, por causa das traduções e da outra evolução em Bruxelas. O ato único pensava-se que ia ser a grande transformação dos tratados, que se compilava de uma só vez e corresponde, em linguagem constitucional portuguesa, àquilo que na monarquia constitucional se pode considerar o ato adicional. Assim, um ato adicional aos diplomas fundadores da Comunidade Europeia, mas que alterou completamente os objetivos e até os períodos de transição com os quais Portugal e a Espanha, nesse caso, tinham negociado arduamente durante 9 anos. Não é? Desde 1977 a 1985, nós negociamos períodos de transição, que aliás é uma especialidade portuguesa, e deixem-me dar talvez um passo atrás na história, porque eu acho a história muito importante para se perceber que país somos e a nossa reflexologia negocial. Por exemplo, no Congresso de Viena, qual foi a grande ação da nossa diplomacia? Entrega a si própria, é verdade, porque o rei estava no Rio de Janeiro, a banhos, não é? E a nossa delegação, sobretudo jovem, entre Conde e Duque de Palmela, estava entregue a si próprio, não tinha instruções, nem tinha informações. Bateu-se que nem um leão pela Guiana hoje francesa, e quando deu por si, a Guiana já tinha passado, obviamente, para as mãos outra vez dos franceses, porque os ingleses tinham negociado diretamente. E ele tinha, enfim, perdido imenso tempo com essa questão. Mas, sobretudo, tinha negociado um período de transição de 30 anos
não para a agricultura, mas para a manutenção do tráfico de escravos. Não é uma página, do ponto de vista ideológico, que seja brilhante, mas do ponto de vista negocial diplomático, não se pode considerar despiciente conseguir, perante a grande Inglaterra, que estava contra o tráfico de escravaturas, por interesses materiais, mas não deixou de ser um progresso, não é? E que tinha a mania que podia fiscalizar o tráfico de escravatura no alto mar, não é? Tinha essa pretensão na altura e fê-lo frequentemente. Portugal conseguiu, com um argumento imbatível, aliás, manter essa indústria, chamemos-lhe assim, esse bem transacionável, durante 30 anos, com o pretexto de que tinham sido feitas recentemente grandes investimentos nos barcos que faziam esse transbordo entre a costa da África e a América e o Novo Mundo. E, portanto, esta amortização foi calculada em 30 anos, foi um período de transição que conseguimos, e chegamos a 1845, que para os entendidos do progresso em Portugal, sabem muito bem que foi o ano do fim do tráfico de escravos, em termos da lei interna portuguesa. Não é verdade? E temos que fazer uma vénia, assada bandeira, que o conseguiu, mas que coincide exatamente com os 30 anos do nosso compromisso. O que é que eu quero dizer com isto? Dando um pulo, e depois logo se vê quais são os centros de interesse, é que Portugal, em termos de competitividade internacional, especializou-se numa coisa ao mesmo tempo difícil e terrivelmente perigosa, não é? Que foi nas margens do comércio internacional, nas margens legais do comércio internacional. Por uma razão muito simples, é que nós não temos capacidade de fazer crescer o país só com a poupança interna. Não é? Já não vos falo das especiarias, nem sequer vou falar agora das pedras preciosas do Brasil, mas que foram os dois grandes esteios da prosperidade do país, do exterior para a metrópole, não é? Vamos agora ver esta questão de comércio internacional. Depois do Brasil independente, onde é que Portugal, de certa maneira, vai adquirir as mais-valias exteriores para o seu desenvolvimento? Pois no tráfico de escravatura, pois no comércio colonial, até que aparece um pró-europeu chamado, talvez, Costa Cabral, mas Costa Cabral teve pouco tempo para se afirmar. A banca que ele preferia era a banca espanhola, ou grande parte da banca espanhola, e isso não foi continuado e aparece-nos Fontes Pereira de Melo, depois da regeneração, em que ele acha que Portugal tem que ser um país europeu, e portanto eu não estou a perder o rumo dos acontecimentos. Ele acha que Portugal deve ser um país europeu, abandona de certa maneira a dimensão colonial, é um liberal nesse sentido, é contra, ou por outra, não é contra, subalterniza o pacto colonial, acha que a nossa necessidade de competir no exterior e de captar a riqueza do exterior para o desenvolvimento da metrópole, para simplificar, deve-se fazer pela via da competitividade internacional e também, sobretudo, pela via dos empréstimos internacionais. E aqui, obviamente, que isto não deixa de ser uma semelhança com a atualidade. Fontes Pereira de Melo foi talvez o primeiro, na época contemporânea, assim, a teorizar porque é que achava que era legítimo para um país como Portugal aurir grande parte dos meios financeiros para o seu desenvolvimento através dos empréstimos na praça internacional.
Nessa altura também, já numa época de crescimento da finança internacional e, sobretudo, da finança inglesa, nesse caso. E, portanto, o que ele dizia era: nós precisamos de melhoramentos. Esses melhoramentos, linguagem da época, não é? Esses melhoramentos correspondem hoje em dia às nossas infraestruturas públicas. Quem é que não se lembra, por exemplo, da ponte Índice Ribeiro, das pontes que se fizeram nesta altura, das estradas, dos caminhos de ferro? Tudo isso data de Fontes Pereira de Melo. E ele dizia: com a riqueza que vamos produzir internamente, acabaremos por pagar essa dívida. Isso não aconteceu assim, como se sabe. Enquanto ele foi presidente do governo, não houve muitos problemas, mas depois, uma série de acontecimentos, entramos em bancarrota em 1891-92. Exatamente o ano 1891, o ano do ultimato. E porquê o ultimato? Porque os portugueses, que já estavam com dificuldades financeiras em 1875, isso tem a ver com o título que estou a tentar desenvolver, fizeram uma diversão. Todos os países alguns países estavam a fazer a sua expansão colonial contemporânea, digamos assim, e Portugal disse: o nosso futuro deve ser, em África, conseguirmos unir Angola a Moçambique. E tivemos o apoio teórico de países que não tinham nenhum território naquela zona, não é? Porque aquela zona estava dominada pelos ingleses, como sabem, e os países que nos apoiaram, se assim se pode dizer, porque, enfim, foi uma coisa mais teórica, esse apoio, como é óbvio, eram a França e a Alemanha, que não tinham nenhum território, enfim, e não tinham um grande interesse. E, portanto, nós sentimos apoiados, posso lá saber porquê, por países que não tinham força nessa zona entre a Angola e Moçambique. Mas pronto, para nós portugueses, foi, de certa maneira, como é que eu ia dizer, por exemplo, foi o nosso Expo 98, não é? E ficaram cheios de autoestima, mas claro, já era um grande erro, não é? Já era um grande erro. Que, aliás, não foi para a frente. O mapa cor-de-rosa nunca existiu em termos da nossa influência e soberania. Mas não deixa de ser muito interessante que tenha sido exatamente quando Portugal estava com grandes dificuldades financeiras, prestes a entrar em bancarrota oficial, não é uma bancarrota informal, foi oficial, que nos lançamos depois nas campanhas de pacificação africanas. Não é? É sempre a mesma tendência à evasão da realidade. Nessa altura, a imprensa ajudava muito a isso, porque a imprensa era muito favorável a tudo que fosse a epopeia colonial. E, portanto, os portugueses ficaram estonteados com essa nova dimensão, quando estavam a dever muito dinheiro às praças internacionais. Estavam a dever tanto dinheiro que precisaram de fazer um acordo de credores em 1902, aliás, pilotado pelo presidente do governo da altura, o micalense Índice Ribeiro, que conseguiu, tendo em conta as características da época, negociar um convênio com os credores, com o sindicato bancário, como se diria na altura, em que Portugal iria pagar a dívida até 2001, até o ano 2001, com umas taxas de juros a discutir e também com um modo de pagamento
que infelizmente nos está a faltar, que era os rendimentos das alfândegas. Era um mundo maravilhoso, o mundo das alfândegas. Porque houve uma... Eu depois já vos dei a palavra para ver o que é que vos interessa. Mas é que é muito interessante, porque nós temos sempre... Foi uma grande discussão. A nossa elite, parte da nossa elite, estava muito preocupada, de uma forma paradoxal, que os nossos credores pretendessem que o pagamento das nossas dívidas se fizesse através das alfândegas, mas de Angola e de Moçambique. Eles ficaram apavorados com essa hipótese. Que é um ato de grande generosidade dos metropolitanos, deve-se dizer. Porque dizem, não se pode pagar a dívida com as receitas das alfândegas de Moçambique ou de Angola. E foi realmente um motivo de grande pundonor e de grande oposição a que isso se fizesse através do pagamento das receitas, de parte das receitas alfandegárias de Angola e de Moçambique, sobretudo. E, portanto, nós depois pagamos a dívida com as receitas das alfândegas metropolitanas e insulares. Não é? Foi assim que se resolveu o problema em 1902, através de um organismo, que, enfim, toda a gente, a história é assim, vai sempre às recuas, mas em princípio tomou o seu grande fulgor exatamente aí, que foi a Junta de Crédito Público, que agora tem aquele nome Instituto de Gestão de Crédito. Exatamente. E, portanto, que é o antecessor deste. O que é que isso quer dizer? Que Portugal tem uma grande tradição, embora não pareça, de negociação financeira internacional. Tem uma história de negociações de dívida externa. Mas como a história de Portugal não conta essa parte, não é? Se nós encontrarmos um historiador, a primeira coisa que ele nos quer dizer é como é que ele descobriu que aquele regime caiu, mas que no ano seguinte eles iam resolver todos os problemas. E, portanto, nunca nos explicam a outra parte da história. E, portanto, nós não conhecemos nada, ou praticamente nada, ou quem conhece deve estar para publicar o livro quando houver um novo acordo ortográfico, que é para ele não ficar ultrapassado. E, portanto, Portugal fez grandes negociações financeiras, porque devia dinheiro, portanto, com os seus credores, fez em 1902, que eu vou dizer agora é polémico, fez uma boa negociação com os ingleses a partir de 1916, desculpem-me lá isso, mas isto é uma coisa realista, com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, essa parte é horrorosa. Mas talvez um bocadinho melhor que o tráfico de escravos. Mas, não. Nós, em 1916, negociamos com o Banco de Inglaterra os chamados suprimentos, para armar o nosso exército, a fim de combater como aliados na Europa. Foram 20 milhões de libras que foram assim conseguidos. E quando da Conferência de Paz, Portugal vai conseguir, teoricamente, que a Alemanha lhe pague 40 milhões de libras de indemnizações de guerra. Portanto, em termos de deve e haver, foi razoável. O problema foi que o Sr. Keynes já não queria que a Alemanha pagasse coisa nenhuma e, portanto, aquilo foi sempre portelado, embora Portugal foi dos últimos países, uma parte, Barbosa de Magalhães, da Universidade, da Faculdade de Direito, onde o professor Eduardo Paz Ferreira, neste momento, e há muitos anos, é professor, Barbosa de Magalhães é o nosso advogado internacional para que Portugal tenha direito ao pagamento das indemnizações. É um processo que ninguém conhece, não é? E que levou anos, de 1921 a 1932, 33. Não é? E aqui para nós só acabou porque a comunidade internacional resolveu perdoar as dívidas à Alemanha.
não é? No célebre Acordo de Lausanne. Há sempre uma cidade suíça metida nisto. É um célebre Acordo de Lausanne em que, pronto, teoricamente, houve um perdão de dívida, como agora se diz, e na altura se dizia com o maior dos à-vontades, mas agora diz-se baixinho. E nesta altura, outra boa negociação. Portugal faz depois uma negociação em 1926. Como veem, eu não tenho parti-pris especial quando se trata de estudar as negociações financeiras de Portugal. Em 1926, logo no início da ditadura militar, há uma boa negociação com o Banco de Inglaterra, não é? Em que a dívida de guerra, que já vos falei há pouco, é negociada, também com um ótimo prazo de pagamento. Naquela altura havia ótimos prazos de pagamento. Acho que foi até 1998, mas não tenho a certeza agora, não tenho de cor. É só para vos dar uma ideia da amplidão, da respiração que essas coisas tinham no tempo em que os animais não falavam. E, portanto, e nós sempre ligados, gostava de vos dizer isso, fora aquele intervalocito da bancarrota de 1891-92, sempre ligados ao padrão ouro. Ouro, não é? Que era uma coisa muito dura. Houve um senhor, aliás, que fez um estudo sobre o ágio do ouro. Porquê? Porque se percebia que a nossa moeda nacional, por um motivo ou outro, se depreciava constantemente em relação à referência do padrão ouro. Quando nós entramos na zona monetária do euro, nós pensamos que estamos livres, não do padrão ouro que tinha terminado em 1931, para Portugal, foi quando nós nos alinhamos pelo dólar e pela libra, não em 1900, mas pensamos que tínhamos dado, que tínhamos a nossa carta de alforria e que a zona euro iria ser uma zona de crescimento, ou pelo menos de bem-estar. A entrada na zona euro, como eu disse há pouco, uma zona monetária mal feita, e mal feita por aqueles grandes políticos que nós hoje veneramos, não é? Quem é que não aprecia o Sr. Kohl? Fora os alemães. Que depois a seguir não quiseram mais tempo, um motivo qualquer, um fait divers qualquer de fundos para o partido. Ou o senhor Jacques Delors, que todos nós consideramos, ia também em parte, não é? Mas não tanto como normalmente. E o senhor François Mitterrand, não é? Que tinha o sentido da fórmula, mas que sabia muito bem que estava só a adiar um problema. Não é? Eu sabia que estava a adiar um problema, sabia. Como outro, que nós conhecemos todos bem, já que desde que eu não esteja cá para ver. E, portanto, nós o que estamos a assistir hoje em dia é essa falta de alternativas, daí que não haja mapa cor-de-rosa, falta de alternativas nacionais, digamos assim, e também falta de consenso nacional. Portanto, estamos numa situação bastante estranha desse ponto de vista. Porque, por um lado, diz-se, e temos um memorando pela frente, em que não há alternativa. Não é assim? A não ser uma renegociação dos termos do memorando, por arrastamento, não é? Por indução da situação europeia geral e das taxas de juros mundiais em particular, que é a nossa grande esperança neste momento, não é? Como estamos a assistir de novo, eu me aproximando agora do fim, estamos a assistir de novo uma baixa das taxas de juros, que acabará por muito que
Portugal faça o contrário, acabará por beneficiar Portugal, não é? Porque as taxas estão a cair. Pelo menos a tendência é esta. E, portanto, malgré a vontade dos homens, ela acabará por ser aceitável em termos daquilo que se pode considerar as perspectivas do nosso perfil do serviço da dívida, não é? Essa tendência acho que se pode manter. Mas no registro de uma política que tem que partir do seguinte princípio. Nós somos uma comunidade, nós estamos num momento internacional e europeu ainda de cooperação, como se costuma dizer, mas nós temos que defender, temos que ter esse ponto de vista. Portugal não pode evadir-se para um novo mapa cor-de-rosa, mas tem que defender os seus interesses e tem que defender o bem-estar da sua população. E tem que partir, digamos, desses critérios para os seus contactos com os outros países europeus e com a Troika, que não tem existência jurídica. Não é? Vim aqui para o professor Eduardo Paz Ferreira. A Troika é uma entidade híbrida, não é verdade? Que não tem uma coisa ad hoc, não é assim? Não tem existência jurídica. Os seus parceiros, tomados individualmente, mesmo assim, não tenho a certeza que todos tenham existência jurídica internacional. Agora, juntos, não têm existência jurídica. Nós fizemos, de boa fé, um contrato em certas circunstâncias, em circunstâncias determinadas, com a Troika e que veio dar neste memorando. Quem ler o livrinho, enfim, não estou a dizer que o livro seja uma Bíblia, mas quem ler o livro de David Diniz sobre resgatados tem uma ideia do... Ele é um bom jornalista e usa adjetivos, que ele é que é, obviamente, o autor do livro, mas se nós ultrapassarmos essa parte e virmos o processo negocial e depois o processo decisional, não é? Quer dizer, o que foram as negociações, o que foram as decisões. Estamos a aprender muito mais sobre a atual fase em que estamos do que propriamente se continuarmos com os grandes mitos dominantes para o consenso nacional que não existe. Porque nós estamos na tal situação que estava a tentar dizer há pouco. Por um lado, não há consenso nacional. Por outro lado, não se vê alternativa. Então é uma situação perfeitamente do vazio ontológico, não é? Quer dizer, este governo não tem quem o apoie. Não vejo nenhuma força manifestar o seu apoio. Nenhuma força social. Nem os patrões, nem os banqueiros, nem os sindicalistas da maioria. Ninguém apoia esse governo. Explicitamente. E também não emerge uma alternativa. Não emerge uma... Quer dizer, porquê? Talvez porque falta esta perspectiva realista, e é por isso que eu pus o título, não há mapa cor-de-rosa, não há uma perspectiva realista sobre a chamada
nos termos do nosso resgate. Não é? E isso é o que está a faltar. Nós estamos à espera, por indução externa, que a descida das taxas de juros, quer dizer, será insustentável, não é assim? Que o mecanismo de estabilização financeira vá ao mercado, consiga empréstimos a taxas de juros zero, ou menos, exatamente, e depois descobrem taxas de juros ao Estado. Agora falo ao Estado, os empréstimos foram feitos ao Estado português, de 3,5% ou de 4%, para não falar desta coisa que não se pode conceber, que é o Banco Central Europeu emprestar 0,75% à banca privada, e a banca privada comprar títulos de tesouro a 6%, não é? É um negócio da China, nem na China, não é? Porque na China já não deixam fazer isso, não é? E, portanto, tem que haver aqui uma grande reponderação. Eu acho que uma reponderação dentro de um caminho realista, dentro de um caminho reformista. É por isso que eu, obviamente, não sou favorável a que Portugal dispute o perdão da dívida. Não é isso. Mas Portugal pode disputar, com bons argumentos, como o Presidente da República disse, pode disputar a melhoria do perfil da dívida. Uma nova negociação com o Banco Central Europeu ou com o Fundo Monetário Internacional das taxas de juros. Isso é possível. Mas, para isso, nós temos que ter interlocutores portugueses que não queiram fazer uma outra especialidade que surgiu repentinamente entre as elites portuguesas, que é carreiras internacionais. Foi uma especialidade... Muito obrigado. Foi uma especialidade que é muito interessante. Não é? Nós colocamos... Eu não estou a falar mal de ninguém, gostava de dizer isso. Mas nós colocamos a negociar com a Troika alguém que era funcionário internacional e que, muito legitimamente, se calhar pretende continuar a ser funcionário internacional. Eu não vou dizer como aquele movimento de independência de um país que não era de língua portuguesa, em que os estudantes que queriam pertencer a esse movimento aproximavam-se dos clandestinos e diziam: eu gostava imenso de pertencer ao seu movimento. E tal. Sim, mas primeiro o meu amigo vai pôr aí uma coisa qualquer que faça com que não possa regressar a casa, que é para nós termos a certeza que é um elemento seguro. Não vou chegar a tanto. Mas, claro, é bom que seja alguém que tenha os nossos interesses. Alguém que saiba, que faz a negociação. E que essa boa negociação, se o favorecer em termos de carreira, é porque favorece a sua carreira em Portugal. Isso é o mínimo. Mas isso é o papel de um primeiro-ministro que nomeia ministros. A primeira qualidade de um primeiro-ministro que nomeia ministros é uma arte, aqui para nós, relativamente fácil, mas não se diz a ninguém. A primeira arte é: quem é que eu vou pôr como ministro X para negociar com estes tipos? Tem que estudar o perfil do seu negociador. Não é? Porque o principal vai-se passar, porque para as contas há lá o aparelho das finanças, não é? É um aparelho grande, mesmo depois destas purgas todas na função pública. É um bom aparelho, nós temos um bom Ministério das Finanças. Já era ter feito os estudos sobre as negociações internacionais. Mas temos um bom aparelho. Falta-nos alguém que diga: eu estou aqui a representar os interesses da população portuguesa. Não é?
E dentro deste quadro, nós vamos tentar melhorar o mais possível, com boa fé. Mas não é, digamos, ser alguém que, no fundo, que eu estou convencido que este governo, o Dr. Mota Amaral, que está aqui presente e que eu quero saudar especialmente, não me vai levar a mal, porque é apenas uma previsão sustentada em factos, e portanto é uma especulação, mas eu acho que este governo já não faz o próximo orçamento, não é? É cá um palpite. Mas se tivesse que fazer, nós queríamos um... 2014. O 2013 ainda vai ter que o trabalhar. O do 2013 ainda vai ter que o trabalhar. Mas o de 2014 espero que já não seja este governo, não é? Porque exatamente nós precisamos de uma via negocial. É outra das coisas que eu gostava de sublinhar antes de acabar, não sei se... mas acho que sim. Um governo com capacidade negocial, de boa fé, que saiba acompanhar bem a evolução europeia ao seu mais alto nível, que saiba colocar as pessoas com perfil psicológico, existencial, institucional. Tudo isso ajuda. Não é? Mas há uma média de inteligência. Que vão estar amparados, não é? E, portanto, uma boa média dessas condições, nós podemos vir a ter melhorias na nossa... no nosso possível saída desta situação, que é a saída debaixo da Troika, não é? Para a entrada de novo no mundo real. No mundo real. Sem a ilusão, porque também há na sociedade portuguesa, em certas margens, a ilusão de que basta rasgar, não é? Os russos, que eram os russos, em 1917, as pessoas já não sabem como é que o Partido Bolchevique, o que prometeu aos russos, e conseguiu formar um regime com isto. Mas foi um acidente. As pessoas é que não se deram conta. Porque eles disseram duas coisas muito difíceis de fazer, que era o fim da guerra, a paz sem condições. Lá deram aqueles territórios todos, que é uma coisa que eles fazem de vez em quando. Acabam de fazer em 1991. Estão outra vez, razoavelmente... exatamente, estão outra vez. E a outra coisa foi, não pagamos as dívidas. Mas tiveram que fazer uma revolução. Ficaram isolados. Não é? Durante muitos anos não entraram em nenhuma instituição internacional. Independentemente agora, tiveram que dar o corpo ao manifesto durante a Segunda Guerra Mundial, muito mais que o que teve. Estão a ver o que eu quero dizer? Portanto, alternativas desse género não são compatíveis com a situação internacional. Portugal deve trabalhar algo que nós dizemos, pensando que é uma utopia, mas que eu creio que mais novos ainda assistirão a isso, que são passos na governança mundial, do ponto de vista económico e social. Por exemplo, uma coisa reformista que eu vou dizer aqui. Nós já tínhamos que ler mais o Mendes France do que o Jean Monnet, para perceber a Europa. Não é? Isso é um conselho que eu dou às novas gerações. O Mendes France, no seu discurso de janeiro de 1957, diz, nós temos que fazer acompanhar esta entrada no mercado comum de várias medidas, não interessa agora, ele disse várias, e uma delas é, e temos que obrigar os outros países europeus a ver quais são as convenções da OIT que eles assinaram e aquelas a que eles não assinaram. Então ele teve logo
a ideia de que a competitividade se iria, a tendência a ferir a competitividade se iria fazer contra o elemento social do trabalho. E era um reformista, não disse France, não era, hein? E ele disse, vamos estudar as convenções da OIT, ver quais são os países que assinaram umas convenções, os que não assinaram. E ele tinha a ideia, na altura, que o país mais perto do modelo social francês era a Grã-Bretanha. Ele diz, é uma pena a Grã-Bretanha não entrar connosco, porque isso criava um paradigma social. Isto foi antes da senhora Thatcher. E, portanto, a OIT, não se pode fazer da OIT um elemento equilibrador das condições do trabalho no mundo. O modelo social europeu, a Europa, a Comunidade Europeia, a União Europeia, os Estados Unidos, não têm interesse no maior papel da OIT em todo o mundo, para que não haja dumping social, não haja aquilo que na linguagem contemporânea se chama do comércio justo. Não é assim? Portanto, pode haver formas reformistas, mais ou menos, que requerem, obviamente, que certos Estados se interessem, não é? Portugal não pode ser o primeiro, até porque a sua influência não seria definitiva num caso desses. Mas, por exemplo, podemos lutar por um mundo globalizado mais governado. E aí, muitas pessoas têm a razão no que dizem. Temos que lutar por um mercado financeiro mais regularizado. Não é assim? Os Estados, de facto, foram apanhados aqui, e é com isso que termino, numa armadilha, por algo que não provocaram. Não foram os Estados que provocaram a crise financeira internacional de 2008. O que os Estados tiveram que pagar, porque tinham datas para o pedido de empréstimo, não é? Porque as grandes empresas podem adiar os seus grandes investimentos, mas um Estado que tem um déficit orçamental, não é? E os impostos já estão altos, tem que ir à praça internacional. E, portanto, a banca que estava rarefeita de liquidez, a banca internacional, é sempre bom dizer assim, que estava rarefeita de liquidez, que não tinha clientes a partir de 2009 com capacidade de contrair, nem eles, grande liquidez para o efeito, grandes empréstimos, percebendo que os Estados eram os clientes que estariam cativos do calendário mandatório, como alguém disse ontem 5 vezes na televisão, e à quinta eu disse, alguém tem que lhe dizer que ele não pode traduzir tão diretamente as coisas de inglês, não é? Calendário imperativo, não é? Como os Estados tiveram que o fazer, e Portugal nessa altura já estava bastante endividado, não é? E, portanto, caímos, de certa maneira, numa armadilha que pode não ter sido voluntária, mas que nos obriga a viver um momento de exceção. Eu peço imensa desculpa do tempo que vos tomei, só quis lançar algumas achas para a fogueira e agora fica à vossa disposição para qualquer pergunta de outros centros de interesse, aprofundar alguns temas. Portanto, estou aqui para isso. Muito obrigado.